Olá, gente, eu sou a Fabi Miller e esse é o Pode Ciclar. Lembrando que toda segunda-feira, às 8h20 da noite, tem episódio novo no ar, no YouTube e no Spotify. Olá, eu sou a Rafa Silva. Bom dia. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Além dela ser Miss, ela trabalha com eventos, é uma multimulher. Só que ela é tão novinha, é tão bonequinha. Lá, obrigada por ter aceitado esse convite. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu que agradeço, meninas do Pode Secar, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, porque quem ainda não sabe, a Rafa já foi a minha terapeuta também. Então, para mim é um prazer imenso estar participando agora do podcast também. Que legal. E aí, Fabi, como que a gente vai conduzir com uma Miss hoje? Olha como a gente tá vendo? importante. Hoje tá linda essa mesa. Toda rosinha. Só mulheres lindas. Então, hoje, a gente trouxe a Laís aqui, porque nós vamos trazer um assunto para vocês que é muito real no dia a dia de todos nós, sendo uma pessoa pública ou não, como a Laís, que é uma influencer, é Miss, faz trabalhos, né, modelo, que é ir fora dos stories. Tá tudo bem? Né? Porque hoje em dia a gente usa muito a rede social, né? Para tudo, para trabalho, e às vezes a gente esquece um pouco de viver a vida real, né? Se cobra muito, né? Então acredito que você lá também, né? Porque 24 horas ali, né? Então sobre isso que nós vamos trazer hoje aqui para vocês, não pode ciclar. Lá, conte um pouquinho para nós como esse processo de ser Miss, trabalhar com eventos, estudar e ainda ter que ser fora dos stores. Então, gente, o assunto de hoje eu acho que é extremamente importante que seja falado, que seja informado, porque como a gente estava até conversando um pouquinho antes do pode começar, a gente tem muito essa visão de rede social, que é um mundo muito perfeito, tudo muito lindo, e as redes sociais hoje mostram pra gente algo que, na verdade, não existe, né? Que seria ali uma rotina 100% produtiva, 100% perfeita, a gente recebendo mimos o tempo inteiro, então muitas vezes a gente viajando a trabalho, então o pessoal vê muita parte glamurosa da coisa, né? Que é uma frase que eu sempre falo, que é o famoso quem vê close não vê corre. Então, eu acredito que hoje vai ser uma conversa muito bacana para que a gente possa desenvolver um pouquinho mais sobre o assunto, né? E a gente vai detalhando aí os perrengues chiques durante a conversa também. Mas vou contar um pouquinho sobre mim, para que o pessoal entenda um pouquinho da minha história. Eu me chamo Laís Chagas, hoje eu trabalho com produção de eventos, faço gestão empresarial na Fatec-Tu, sou Miss São Paulo pela Produção Brasil, fui Miss Sorocaba 3 vezes por eles também. Trabalho também com marketing, eu presto serviços de marketing para diversas empresas, trabalho com essa parte também. E falei assim, Laís, o porquê de tudo isso? Porque a Laís Chagas é assim, eu sou muito acelerada, gosto muito de trabalhar com pessoas, gosto muito de comunicação, sempre fui muito faladeira, sempre soube que de alguma forma eu ia trabalhar com comunicação, mas ainda não sabia como. Porque, como elas falaram, eu só tenho 20 aninhos. Então, eu já tô no último semestre da faculdade agora, que eu passei, nem acredito ainda, passou muito rápido. Mas eu sempre soube que eu ia trabalhar com pessoas, que eu ia trabalhar com isso, porém eu ainda não sabia qual rumo eu ia tomar. Então, eu decidi, né, que eu ia cursar gestão empresarial, faço FATEC hoje, porém, eu ainda estou me descobrindo profissionalmente e eu faço esse tanto de coisa justamente porque eu amo muito o que eu faço. E também por amar muito o que eu faço, eu acabo fazendo muitas coisas e trabalhando bastante, porque é aquela famosa frase que quando a gente trabalha com o que a gente realmente ama, a gente não trabalha um dia sequer. Mas isso acaba gerando em mim, inclusive, uma autocobrança muito, 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 muito grande, porque além de eu querer fazer tudo, eu quero fazer tudo muito bem feito. Então, assim, eu tenho uma rotina muito puxada, eu acordo todos os dias 6h30 da manhã, saio de casa às 7 para ir pra faculdade, porque eu estudo em Itu, volto pra casa em torno das 2 horas da tarde, porque eu tenho aula lá em Itu das 7h40 a 1h, volto para Sorocaba para ir começar a minha rotina com os meus trabalhos, sejam as reuniões com as apresentações de marketing, seja com a parte de eventos, seja com o meu próprio Instagram, que eu preciso estar produzindo conteúdo desde cedo na faculdade. Então, é uma rotina extremamente intensa, que muitas das vezes, sim, gente, cansa. Não é aquele cenário lindo de, nossa, acordei muito bem hoje, bom dia. Não são todos os dias que a gente quer aparecer. Muito pelo contrário, tem dia que eu só quero jogar meu celular longe, falar assim, pelo amor de Deus, eu queria um day off, um dia de paz. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Muitas vezes a gente tem que, inclusive, muitas vezes não, a gente tem que estar produzindo conteúdo ali diariamente. E vai muito além de só aparecer. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente quer postar, tudo que a gente quer transmitir,
com a ideia que a gente quer passar com aquilo, com até mesmo muitas vezes com o que as pessoas vão pensar, né? Porque por mais que eu tente ser o mais natural possível, a gente tem que tomar muito cuidado também. Não dá pra postar qualquer coisa, não dá pra ficar expondo de tudo, e não dá pra gente simplesmente ir deixar rolando também. É tipo assim, vou postar aqui pra falar que postei alguma coisa e pronto. Justamente porque a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo, né? A nossa imagem Sim. que tá ali a cara a tapa. Então, assim, são diversas etapas, diversos fatores que muitas vezes as pessoas não imaginam que tá rolando ali realmente fora dos stories, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tá ali numa rotina normal já de produção de conteúdo e de trabalho de marketing, eu tô, por exemplo, passando por uma semana de provas. Gente, semana de provas pra mim é um negócio, não só pra mim, né? Pra todos os universitários, é um negócio de doido, é maluco. Final de semestre, então, que eu acabei de passar pelo meu primeiro final de semestre presencial, porque por conta da pandemia, né? Eu fiz 2 anos de faculdade online, Sim. por conta da EAD, né? Todo mundo. Então, assim, eu tive meu primeiro semestre 100% presencial. E na minha cabeça eu tava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra dar conta de tudo? Porque é muita demanda, é muita coisa. E antes, querendo ou não, com o online eu ainda ganhava esse tempo, né? Porque como eu estudo em Itu, então eu ganhava pelo menos o tempo de ir e vir. Vou ir e vir. E Podia acordar um pouquinho mais tarde também, não assim tão Sim, cedo, não né? tão cedo. Não, imagina, no online eu acordava 10 minutos antes da aula É. e tava tudo lindo. Ligava o computador, sentava, E conseguia pronto. produzir conteúdo, conseguia prestar atenção. Exatamente, eu conseguia prestar atenção. E o online, querendo ou não, eu fazia muita coisa junto ao mesmo tempo, né? Então, já acontecia, às vezes, até... Não que seja o certo, tá? Não tô recomendando isso. Lógico. Mas já aconteceu até mesmo, por exemplo, de eu tá indo pra uma reunião com a aula no fone, porque, querendo ou não, a gente tem esse negócio de multifunção, né? Então, eu ia com a aula no fone, indo pra uma reunião, o professor chamava, tava ali fazendo alguma coisa, chegava na reunião, encerrava, dava o tempo certinho. Então, querendo ou não, tinha isso também de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? E eu acho que a pandemia trouxe muito isso da gente também. Então, por a gente conseguir fazer muita coisa online, a gente, querendo ou não, vira mais multitarefa ainda, né? E com a volta do presencial, não era do mesmo jeito, né? Eu não estava aqui em Sorocaba, eu tinha que dar conta de toda a demanda do presencial e continuar tendo a minha rotina de tudo que estava acontecendo, né? Então, pra mim, foi um processo, só que eu acho que eu tava com tanto medo, tanto receio, que as coisas acabaram fluindo até mais naturalmente do que o que eu tava esperando. Acho que eu tava esperando um bicho de 7 cabeças, assim, muito maior, e no fim deu tudo certo, foi só realmente, assim, se organizar pra que tudo acontecesse. Mas, assim, não vou falar que são todos os dias que a gente acorda bem. Tem dia que eu só quero virar pro lado e dormir mais um pouco, mas aí a minha autocobrança fica assim, Laís, olha, depois você vai se arrepender, olha a responsabilidade que você tem, se eu faltar de novo, o que que vão pensar? E ai, você não vai aparecer nos stories, vão falar que você tá sumida. Por que que você tá sumida? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Sendo que às vezes a gente só realmente quer descansar mais um E é pouquinho, quer tirar um engraçado isso que tempinho. você falou de... se eu sumir, vão falar que eu sumi, existe um julgamento. Sim, E é muito... A sociedade, ela é muito má nessa parte, porque se você some, você trabalha com o número de seguidores, de entrega, de engajamento, então você tem que ter uma rotina ali diária, de tantos stories, tantas postagens, de tudo. sim. Se você não faz, o povo te deixa de seguir. Sim, e é assim, impressionante, é automático. Se um dia a gente posta menos, nem fica sem postar, a gente perde seguidor. E eu falo isso porque eu acompanho muito de perto todos os meus insights, até porque eu trabalho com isso, né? Então, o tempo todo eu preciso estar apresentando isso para as marcas também, porque é um trabalho. Então, assim, o pessoal não imagina tudo que vem por trás. Então, assim, inclusive o quanto isso é importante pra gente. E tem gente que não imagina que toda a vida que a gente tem por trás, né? Então, assim, é muita coisa mesmo. E tem gente que fala assim, não apareceu, vou parar de seguir. Sendo que, tipo assim, gente, você não sabe, às vezes, se a pessoa não acordou num dia bom, se a pessoa acordou passando mal, ou se a pessoa simplesmente quis tirar um tempinho ali pra ela, né? E muita gente julga realmente, porque não se coloca no lugar, Não. né? Não tem ideia do que pode estar acontecendo. E a pessoa, ela pode estar mal no dia, mas ela quer te ver. Sim, Porque, de uma certa forma, você é uma inspiração que todos os dias você está bem. sim, E outra, eu acho que a rede social também passou a ser um pouco entretenimento. É tipo um Big Brother É, gratuito 24 então, horas. sim. As influencers é um entretenimento para quem segue. As pessoas querem ver a vida delas, querem saber a rotina delas, até porque as pessoas seguem porque se identificam, né? Sim, Para a pessoa te seguir, vai ter que gerar identificação. E nessa pessoa que tá lá, né, no seu caso você como influencer, vou dar de exemplo, você tem que estar ali todo o tempo com aquela
visão estratégica, né? Não vou aparecer só por aparecer. Hoje eu vou aparecer e eu vou ter que trazer tal assunto, vou ter que abordar tal coisa, né? Não tô legal, mas eu preciso, porque as pessoas que te contratam também querem isso, Sim. né? Tem a cobrança de quem assiste, tem a cobrança das marcas que às vezes te contratam, Sim, né? com E certeza. nessa, eu acho que por isso que hoje em dia é muito comum, né? A maioria das pessoas que trabalham com a rede social, independente se é influencer ou não, pode ser eu, por exemplo, terapeuta, qualquer pessoa que use a rede social como trabalho, às vezes fica com aquela estafa, né? Precisa sair um pouco dali, Sim. né? E daí nessa acaba se cobrando, não, mas eu não posso sair. E daí nisso dá uma crise de ansiedade, depressão, e daí vem porque a pessoa passa a viver muito mais o digital do que a vida real dela. Não, e Nem. o pessoal, ele te cobra, até se você falou, tem dia que a gente tá mal. Não tá. E ele quer que você traga isso nos seus stories, que você está mal, que você tá com febre, que você não tá legal, que você tá com crise de ansiedade, que você tá com depressão, que você tá com tudo, pra mostrar que você é uma pessoa normal o tempo todo, mas você não pode se desligar daquilo. E às vezes é aquilo que te traz todo esse desconforto. Exatamente. Assim, lógico que a gente não pode generalizar, né? Sim. Porque sempre tem as pessoas que Sim. realmente mandam mensagem preocupadas, que querem saber, inclusive, amo essas seguidoras que realmente se importam com a gente, né? E entendem que existe ali uma vida real de fato. Só que o que acontece? Muitas vezes esse esgotamento, ele causa uma bola de neve, porque o que acontece? A gente fica nessa linha de produção de preciso aparecer, de preciso estar bem, e isso causa um esgotamento que chega numa hora que a gente não tem mais criatividade e vai desencadeando várias coisas, né? Aí vem aqueles sinais que a gente tava conversando que o corpo dá. Vem uma dorzinha de cabeça, depois vem uma dorzinha de garganta, chega uma hora que o corpo pede arrego. E tem dia que se a gente simplesmente tira um dia off pra tudo, fala assim, não, hoje eu vou tirar o dia pra mim. Nem que seja pra não fazer nada. Mas assim, um dia que eu vou tomar um banho um pouquinho mais demorado pra fazer uma hidratação no meu cabelo, vou fazer minha skincare, eu vou ouvir uma música que eu gosto, eu vou tirar um tempinho pra dormir um pouquinho mais, eu vou me dar esse luxo, porque hoje em dia é luxo, né? Poder tirar um dia desses. A gente volta depois como se tivesse tirado, assim, férias. É extremamente revigorante e é muito importante isso. Então, inclusive, por isso que eu acho tão importante que a gente cite isso também. Porque a gente fica numa cobrança tão grande e fica nesse automático tão grande de querer produzir, produzir, produzir e de ser multifunções e de entregar tudo que a gente quer e de ser bom em tudo que a gente faz, que a gente esquece do quanto é importante a gente também não fazer nada às vezes. Sim. E eu digo isso como autocrítica também, porque eu fico nessa autocobrança que eu não me permito, às vezes, simplesmente descansar, porque a minha cabeça não para. Então, eu fico nessa linha de produção de, nossa, devia estar fazendo isso, ou de, nossa, por que eu não fiz isso ainda? Nossa, mas tem outra ideia que eu ainda não coloquei em prática. Nossa, mas e tal projeto que eu não dei andamento? Que eu não me permito descansar. E eu tenho enxaqueca. Gente, tem dia que eu simplesmente não aguento. Tanto que semana passada teve um dia à noite que eu tive uma crise de enxaqueca que eu nunca mais tinha tido. E eu falei, o que adianta? Fico querendo entregar tudo, prometendo tudo, né? O meu corpo simplesmente para. Porque aí eu fico com uma dor de cabeça, que é aquela dor de cabeça que eu não consigo enxergar uma luz, que eu preciso simplesmente deitar, parar e pronto, desligar. O corpo, ele te obriga a certos pontos que você chega no seu extremo, que se você não parar, naquele momento o corpo ele vai parar, vai te obrigar a entrar naquela situação para que você desacelere. Sim. E olhe para você. Pera lá. Por que veio essa enxaqueca? Eu trabalho com pensamentos. Eu tô ali pensando, produzindo o tempo todo. Então eu me cobro. Essa cobrança, ela vem e ela fala, pera lá, você não quer descansar, né? Espera aí que eu vou te dar um jeito que você vai descansar. Não vai ser por bem, vai ser por mal. Vai ser por mal. Desse jeitinho mesmo. E falta de aviso não é, viu? Porque a gente sabe, no fundo, o que é o certo. Então, assim, eu, Laís, me conheço. Quando a minha cabeça tá começando a doer, eu já sei que é um sinal pra mim parar. E eu também sei tudo que eu preciso fazer pra ficar bem. Que nem, por exemplo, terapia. Gente, terapia é um negócio assim que o pessoal tem um pré-julgamento de, nossa, terapia é porque a pessoa tá ficando doida. Uhum. Muito pelo contrário, a gente faz terapia pra não ficar doida. Pra né? não ficar Pra não doida, enlouquecer. É preventivo. Com e certeza. pra aguentar o povo doido. E pra aguentar o povo doido, exatamente. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que quando eu faço terapia toda semana, a minha vida vira outra. Porque eu consigo organizar todos os meus pensamentos, eu consigo controlar a minha ansiedade, eu consigo identificar tudo que me faz bem e o que tá me fazendo mal ali no momento. Então, assim, pra mim é uma organização
de vida, assim, a terapia. É algo fantástico. Eu recomendo para todo mundo que eu posso. Autocuidado não é só o skincare, né? Não é só... Sim, é Tem de que dentro. cuidar, até mesmo porque uma pessoa, seja homem ou mulher, que é multipotencial, que faz 1000 tarefas em um dia só, essa pessoa vai ter uma sobrecarga mental. Ela corre o risco de ter uma estafa a qualquer momento, né? Então, é muito importante realmente ela ter aí, se dar um tempo, né? Ter aquele tempinho para você, cuidar do emocional, porque tudo começa de dentro para fora. Com certeza. Então, se não estiver bem, você não vai conseguir entregar, você não vai fazer um bom trabalho, você não vai conseguir aparecer nos seus stories, você não vai, não adianta. E muitas vezes, eu tava até comentando isso com a minha mãe semana passada, o meu cansaço mental, ele vai muito além do físico. Então, assim, tem dia que, por exemplo, eu consigo fazer um home office, ok. Só que a minha cabeça, ela tá tão preocupada com tudo que eu preciso fazer que eu não consigo desligar, não consigo descansar. Então, assim, vai muito além de um dia que eu fiquei o dia inteiro na rua, assim, a todo vapor, que vamos dizer que é um cansaço físico, né? Porque o meu cansaço mental, gente, pra mim é algo, assim, surreal. Eu consigo sentir nitidamente essa diferença. Do dia que eu consigo controlar todos os meus pensamentos, que eu tô bem comigo mesma, que eu tô bem com tudo que tá acontecendo, que tá tudo organizado. Que assim, eu posso ter um dia fora que eu chego em casa ainda tranquila. Do que um dia inteiro que eu passo em casa e no final do dia eu tô cansada. Justamente porque eu não me permiti que a minha cabeça tivesse essa pausa, tivesse esse descanso. Até porque quando você tá fora, por mais que você esteja num cliente aqui, daqui a pouco eu tenho que estar em outro cliente, esse deslocamento de um cliente Você tem para um o intervalo. outro, você tem um intervalo. Então, às vezes, você vai mexer numa rede social, você vai conversar com alguma amiga, vai responder, vai fazer qualquer coisa, vai tomar uma água. Tomar água. Às vezes, a gente não presta atenção no copo de água. Você simplesmente vira, você não se permite beber aquela água Nem tranquila. Imagine comer. Então, Sim. às vezes, esse intervalo que você tem para fazer uma refeição e comer e chegar de um cliente para o outro, somente deu uma desligada. Você viu o trânsito, você viu pessoas, você viu um monte de coisa até você chegar no outro. Não Sim. necessariamente, Não né? necessariamente. Porque às vezes a gente tá tão no automático, isso acontece muito com a maioria das pessoas. Hoje em dia, 80% da população vive no automático. Então, pode reparar. Às vezes você sai da sua casa para levar o seu filho na escola, ou para o trabalho, que seja, que você nem... Quando você vê, você já chegou no lugar, que você não parou para apreciar em torno, né, olhar o caminho, aquela árvore, aquela casa, aquela pessoa que estava ali. Você simplesmente, quando você vê, você já chegou no trabalho, você já chegou ali na porta da escola. Aconteceu um negócio comigo muito louco uma vez. Eu parei na porta da escola das crianças, porém o Enzo não tinha saído da aula ainda. E entrou só o Luca. E não tinha vaga para parar na frente da Ozzy. O que eu falei? Eu falei pro inspetor, falei, eu vou dar só mais uma volta, você chama ele. Ele, tá bom. Você estava indo embora. Não, eu fiz o caminho para dar a volta, só que é o mesmo caminho que eu vou embora. Na hora que eu cheguei na marginal para pegar Raposo, eu olhei e falei, mas cadê a criança? Tava no automático, tá vendo? Eu tive que voltar. Você esqueceu um filho só. Esqueci simplesmente. Porque eu parei, alguém entrou. Então, ela entrou no automático, ela falou, entrou, eu tenho que ir embora. Agora eu tenho que ir Robô. embora. Você vira um robozinho, né? Então, a maioria de nós, tanto que eu sempre passo muito esse exercício quando eu tô atendendo alguém, eu falo, tenta sair do automático. Sim. Em vez de você fazer o mesmo caminho, Passa outro. faz outro caminho, né? Tenta mudar, porque você vai estar estimulando o seu cérebro também a sair daquele padrão automático dele, né? Se você acorda cedo e acorda, porque também tem isso, né? Acordo, subo, faço café, tomo café, entro no banho, todo mundo tem essa rotina. E daí, quando você vê, o café tá pronto, você nem... Apreciou o café? Nem não, você tomou e você já foi. Então, às vezes, tipo, poxa, muda lá, toma o banho antes de fazer o café. Sim. Né? Porque isso tudo ajuda muito, é um detalhe muito pequeno, mas ajuda muito e tem grande impacto no nosso dia a dia, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Nem fala. E eu também tento ao máximo buscar pequenas coisas, que eu sempre falo, que pra mim, Laís, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. Então, eu sempre faço o possível pra incluir pequenas coisas que me fazem bem na minha rotina. Que nem, por exemplo, tem uma coisa que eu falo assim, gente, você quer me deixar feliz, é me dar um doce. Então, assim,
Tem dia que eu tô na minha correria, falo assim, mãe, vamos parar tudo e tomar um café comigo? Você quer me ver feliz? Me colocar numa padaria pra deixar eu tomar um café legal. Eu amo. E eu sei que aquilo ali vai mudar completamente o meu dia. E me fala 20 minutos a mais, 20 minutos a menos, o que vai mudar? Nada. Então, assim, a gente identificar também a importância disso. Ou de parar e falar assim, para tudo, falar assim, amiga, o que você tá fazendo hoje? Tá fazendo nada? Vamos fazer alguma coisa? Isso faz um bem extremo, uma diferença absurda. Isso, inclusive, impacta muito na nossa produtividade. Porque a partir do momento que a gente se permite viver esse tipo de momento que faz a gente feliz, que deixa a gente bem, a gente fica muito mais disposta e começa a fazer todos os outros trabalhos muito melhor. Tudo. Então, tudo começa a fluir mais naturalmente, né? Eu tento fazer o possível para viver uma vida mais leve, dia após dia. Só que é muito desafiador também, né? É muito fácil falar, mas a gente tem que estar disposto ali realmente a colocar isso em prática, porque no final das contas faz muita diferença. Porque a gente, como é normal do ser humano ficar no automático, né? Às vezes a pessoa não para pra, poxa, mas o que eu gostaria de fazer hoje? Hoje eu não quero tomar o café na minha casa, acho que eu vou tomar o café na padaria. Né? Sim. E faz realmente uma grande diferença. Isso já aconteceu comigo. Eu toda vez acordava, deixava as meninas na escola, ia pra minha casa fazer o café. Daí que eu ia tomar meu café da manhã, depois que elas saíam, porque enquanto elas estavam em casa, aquela correria, eu não conseguia. E tem uma coisa que eu gosto, é comer em paz. Né? Tomar o meu café ali sem ninguém chamar a mãe, sem eu ter que levantar. Então, eu sempre deixava pra tomar o meu café da manhã depois que eu deixasse elas na escola. Aí teve um dia que eu voltando, eu falei, não, mas por que eu tenho que tomar o café na minha casa? Se eu tô com um tempinho? Eu vou na padaria. Eu vou na padaria. Sabe, assim, eu lembro que eu sentei sozinha na padaria pra tomar o café da manhã. Eu falei, gente do céu, que maravilha. Eu falei, eu tenho que fazer isso mais vezes. Vida! Eu tenho que fazer isso mais vezes. Um pequeno detalhe, né? Eu sozinha ali, tomei meu café da manhã, olhei as pessoas, observei, sabe? Pude escolher um doce com calma depois que eu quis comer, sabe? São coisas que a gente não se permite na correria do dia a dia, né? E vocês que ficam aí, que trabalham mais com a rede social, vocês também entram naquele piloto, né? De manhã eu tenho que acordar, então eu já vou ter que falar bom dia, e daí eu vou ter que arrumar as coisas para ir para a faculdade, aí eu tenho que chegar na faculdade, já tenho que falar, oi gente, tô aqui, isso e aquilo. Acaba ficando também um pouco robótico, né? Então, nesse meio tempo, às vezes a Laís acaba vivendo mais a Laís do digital, se você não parar, não se cuidar, do que a Laís ali da vida real. Sim, exatamente. Por isso que é tão importante isso ser falado. Inclusive, você falou uma frase do dentro pra fora, que isso pra mim é muito nítido. Por quê? Porque eu sou Miss pela Produção Brasil. E a Produção Brasil é uma franquia que busca justamente isso, essência. Então, assim, se você for parar pra estudar realmente sobre a empresa, é uma empresa que tem muito bem definido a missão, a visão, os valores, e eles buscam muito isso com os candidatos. Então, assim, é uma produtora que eles fazem, inclusive, atividades com a gente antes, que eles querem que a gente tenha muito bem definido quem nós somos, onde a gente quer chegar, o que a gente faz hoje por nós mesmos, que é justamente para que a gente esteja preparado para o que está por vir. E isso, para mim, sempre foi muito importante, inclusive faz muito parte de quem eu sou hoje, porque eu tive a oportunidade de trabalhar muito o autoconhecimento antes de entrar nesse mundo, que eu acredito que seja uma coisa que faz muita diferença para mim hoje. Muita. Por quê? Se eu não tivesse preparada para viver todo o processo que eu vivi, nossa, hoje em dia, primeiro que eu não estaria onde eu estou, né? E segundo que, assim, meu psicológico, imagina, até parece que... E tem que ter um preparo mesmo, eu acho, pra porque eu, por exemplo, eu e a Rafa somos terapeutas, certo? E as pessoas acham que a gente é plena. A gente não tem probleminha, a gente não sai da caixinha, a gente não surta, não grita. Não, gente, tem vários probleminhas. Então, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com a terapia, por exemplo, o primeiro canal, não só meu, qualquer pessoa que vai fazer qualquer coisa, hoje em dia, ela vai divulgar onde? Na rede social. Então, assim, pra mim, que antes trabalhava numa empresa, fiz a transição de carreira, e daí comecei a colocar a cara na rede social, por isso que eu parei esse ano, eu parei, falei, não aguento mais, entendeu? Eu que, né, sou terapeuta, tudo, eu falei, não aguento mais, eu preciso parar um pouco, porque era desgastante, entendeu? Era muito desgastante, tá ali pra mim era muito desgastante, ficar ali todo dia aparecendo, lidar com as pessoas também, elas depositam em você uma imagem, às vezes, de perfeição, que não tem, né? As pessoas cobram uma coisa que eu, Fabiana, acho um absurdo hoje em dia.
né? Ai, você tem que estar impecável. Você não pode fazer um stories de qualquer jeito, porque as pessoas vão olhar você e vão atribuir que você é uma pessoa, sei lá, desleixada, que não passa muita credibilidade e tal, mas, você tem que ser você também ali. Poxa, eu não acordo linda, você não acorda impecável, maquiada, Ninguém. né? Ninguém acorda e tem dia que você não quer passar um batom, tem dia que você não quer passar uma maquiagem, tem dia que você não quer nem pentear o cabelo. Eu já não penteio. Entendeu? Então você faz o Nenhum coque dia. lá, daí você tem que se preocupar com dar o bom dia impecável. Não, nem fala. Fora que, E vai às uma vezes... autocobrança enorme. Enorme, sim. E fora que isso gera, inclusive, nas pessoas essa imagem, né? Que, pronto, ela acordou assim, ela tem que estar sempre assim. E, gente, não é assim que funciona. E às vezes não é nem porque a gente não quer. Lógico que a gente preza sempre por estar o melhor possível, né? Só que às vezes não dá nem tempo. Que nem, por exemplo, eu saio de casa às 7 horas da manhã, tem dia que eu volto às 2 e eu tenho reunião às 2. Me fala como é que eu vou ter tempo de me emperequetar toda pra daí aparecer nos stories. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer escolhas. Ou a gente se arruma pra realmente aparecer e, tipo, prezar por essa perfeição, ou a gente simplesmente faz as coisas. E daí Então, eu acho que tem dois lados da moeda que pega, porque não sei se é o seu caso, mas acredito que tem muito influencer, né, que às vezes se cobra por estar impecável. E provavelmente tem muitas que sofrem com isso. com certeza. De estar ali porque, ai, gente, como eu apareci, eu não estava tão arrumada. Ou eu não Né? posso chegar em tal lugar. Eu não posso chegar em tal lugar de qualquer jeito, porque eu sou a fulana de tal lá da rede social, as pessoas estão acostumadas com certeza a me ver vão falar. impecável. E daí tem o lado também das pessoas que estão ali, a audiência daquela pessoa, né? Não importa se é uma influencer, se é uma prestadora de serviço informal que está sempre ali na rede social. Tem as pessoas que começam a se cobrar porque não tem a vida perfeita que aquela pessoa que ela segue tem. E se comparar, inclusive, E né? se comparar. E daí a outra pessoa começa a ficar frustrada com a própria vida, né? Porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Entendeu? Porque ela não faz viagem legal que aquela pessoa faz, que todo mundo faz, né? Hoje em dia tem que viajar, tem que postar lá a foto. Já virou padrão, né? Porque eu não posso sempre... a fulana sempre toma café da manhã lá na padaria, aquelas fotos da doceria, disso, daquilo. E eu não faço, eu não tenho. E daí a pessoa vai se frustrando com a própria vida, né? Vai tendo também aí seus probleminhas emocionais por conta do que ela não tem aquela vida que a internet de todo mundo mostra. Só que as pessoas esquecem que ali é um vídeo. A pessoa, ela se coloca naquela imagem. E por trás ela é uma pessoa normal. Você pode dizer lá, eu falo por mim. Eu nunca fui muito de falar de trabalho, redes sociais. Eu posto foto, né? Um videozinho ali, outro aqui. Mas eu não tenho esse feeling, né? Eu falo, meu Deus do céu, tô conversando com uma câmera, tô conversando com o celular. Então, pra mim, era muito estranho. Sim, mas no começo é muito estranho mesmo, porque, inclusive, a gente cria esse hábito depois. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que, por exemplo, eu mesma comecei a usar a rede social, realmente falar, na pandemia. Então, pra mim também é algo muito recente, só que as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, assim, eu já tenho esse hábito, vamos dizer. E é uma coisa que eu gosto muito também. Então, pra mim é super tranquilo, tipo, abrir a câmera, fazer os stories, gravar, tudo mais, porque é algo que eu gosto realmente. Mas tem gente que não gosta. Então, assim, não gosta, gente, não vai, não adianta forçar, entendeu? Tem que ser algo pra fluir naturalmente, até porque o público sente muito isso. Então, é uma coisa que muita gente fala pra mim, que é o que eu mais prezo, por tentar ser o mais natural possível. Então, assim, eu apareço mesmo. Tem dia não. Eu sou muito animada naturalmente. Muito naturalmente. Então, as pessoas falam muito disso. Tipo assim, nossa, mas você tem uma energia. Eu falo assim, gente, eu sou assim. Desde pequenininha. Eu sempre fui a prima da roda que, tipo, tava correndo pra todos os lados. Que gostava de ir pra todas as festas. E que guardava convite de festa. Porque de tanto que eu gostava de aniversário. Então, eu sempre senti esse lado de eventos muito forte em mim também. Sempre foi muito meu. Só que tem gente que não gosta. E essa questão da comparação também é algo que, assim, não tem como a gente querer comparar, porque cada um tem o seu tempo. Então, assim, eu tenho 20 anos hoje, mas eu comecei a trabalhar com isso há 6 anos atrás. E há 6 anos atrás, ninguém conhecia o lado da Laís, que já fez muito trabalho sem cachê, que investiu muito para entrar nessa área, que foi para São Paulo diversas vezes sem a família saber, só com a minha mãe ali segurando do lado a gente sem saber direito até para onde a gente ia, mas a gente enfia na cara para fazer acontecer.
Até mesmo que a gente tava conversando, eu tive a oportunidade de fazer esse ano a minha primeira fashion trip. Gente, a gente fez a nossa fashion trip, a gente levou 30 marcas. 30 marcas e falou assim, que incrível, surreal. Inclusive, fantástico pra nós, tipo, 30 marcas acreditando no nosso potencial. Só que a responsabilidade que a gente teve nessa fashion trip, as pessoas não têm ideia que, assim, se a gente faz qualquer rasguinho na roupa, a responsabilidade é nossa. Se a gente suja a bota que a gente tá usando, a responsabilidade é nossa. Se a gente perde o acessório, que assim, é um mix de acessórios, a responsabilidade é nossa. Que tava 1 grau em Campos de Jordão e a gente tava fotografando lingerie, moda fitness, roupa curta, tudo, porque é o nosso trabalho. Então, assim, a gente gosta muito sim, é muito bacana sim, só que não é um mar de rosas, muito pelo contrário. Inclusive, quem tem interesse de entrar nessa área tem que saber muito onde tá entrando sim, porque muita gente entra olhando só esse lado granuloso. E não é assim que funciona. Né? Fora Muito dos pelo contrário. stories tem muita coisa acontecendo. Fora dos stories tem muita coisa acontecendo. Estavam ali batendo os queixinhos, morrendo de frio. Morrendo não de tava frio. sendo aquela coisa linda, porque é o que nem eu falo. E não é só isso, é na vida. É na vida. Na vida, as pessoas têm mania de ver a foto. Sim, Mas ela não tá vendo ali os bastidores, né? Não tá vendo o filme, ela só viu a foto. exatamente. Ela não... E isso, com todas as profissões, né, gente? Tudo nessa vida. Que nem, por exemplo, a pessoa fala assim, ai, fulano tá viajando, que legal. Só que tem uma frase que eu aprendi também, né? Cedinho, eu acho. Que as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Exatamente. Nunca. Então, assim, a gente vê a foto do fulano viajando. Gente, você não imagina o que o fulano fez pra conquistar aquela viagem. E, às vezes, a meta daquele fulano era aquela viagem. E tá tudo bem. Às vezes, a sua meta não é ter aquela viagem, tá tudo bem com isso também. Porque cada um tem os seus objetivos, né? Só que a gente tem essa neura na cabeça de querer ficar se comparando e de só porque o fulano tá fazendo, a gente tem que fazer também isso. Sendo que não é assim que funciona. Tipo, você, Rafa, será que você gostaria de estar viajando hoje pra um lugar frio, por exemplo? Ou você prefere a praia? Olha, eu amo praia. Eu amo calor. Mas eu tinha um sonho, que era conhecer a neve. E eu realizei. Volto pro frio? Volto. Eu achei bem legal. Mas falar que eu amo estar no frio? Não, eu adoro a roupa que eu tô hoje. Adoro. Adoro vestidinho, sainha, shortinho, coisa de calor. A gente gosta de bater perna. A gente gosta de bater perna. A gente gosta de Vocês são bater perna. das minhas, então. Eu gosto de bater perna. A gente gosta de bater perna. Se convidar, a gente vai. Eu só gosto do frio. Gosto. Se puder ter a opção Sabe de viajar, viaja. Sabe o que eu gosto do frio? Pra mim tá na minha casa, na coberta, com a minha meia. Quem me conhece sabe que eu brigo com as pessoas pra colocarem meia no pé pra não ter friagem no corpo. Eu sou a louca da meia. Eu também Tem morro que de estar de frio no pé. meinha no pé, coberta em um Netflix, algum filme, qualquer coisa. Gente, inclusive a frase, no frio as pessoas ficam mais estilosas. É mentira. É mentira! É um terror, porque é muito difícil ser estilosa Eu vou no frio, falar, juro. o inverno, já falei isso no meu Instagram uma vez, é bom pra quem é super, hiper rico, vai poder viajar pra aqueles... O pobre, gente, o inverno do pobre é muito difícil. As crianças ficam tudo ranhenta, né? É tosse, não para, não vence, você não consegue nem mandar pra escola, porque você cura a criança vai, volta doente. É um horror. Ainda mais nessa época pós-pandemia, né? É um horror. Você tem que andar com 500 roupas. Como que você vai ficar elegante? Com um monte de roupa? Eu fico horrorosa. E sem falar que a gente repete roupa, né? Porque não tem 50 casacos, 50 Não, jaquetas. a gente não tava nem preparada pra isso. Sorocaba, eu tô acostumada. Não. A gente, 40 graus, assim, roupa de calor. Quando eu tava me acostumando com o calor de estar feliz com os meus looks, pronto, entrou fim, eu tava assim, gente, o que é isso? Eu nem tenho roupa Eu nem- com tanto frio. Exatamente, não tenho. Não tenho. Inclusive, no primeiro final de semana que fez frio aqui em Sorocaba, o shopping ficou um negócio assim de doido, que foi todo mundo atrás de roupa, Todo que mundo ninguém atrás nem de tinha, roupa. nem tava preparado pra isso. Não, imagina. Não. Eu gosto de ficar confortável, né? Odeio ficar cheia de roupa. Então, o inverno, pra mim, eu detesto. Mas fazer o quê, né? Tem que passar por essa estação do ano. Cadê a ciclicidade? Então, A cadê? ciclicidade feminina é a mesma estação, é mesmo o ciclo da estação do ano, tá? É, sim. Então você não pode odiar o frio. Eu acabei de falar que eu não odeio. Não, Eu só eu não não sou gosto muito- do frio. Por favor. Não. Você tem as Eu sou suas realista. Eu tenho minhas preferências. preferências. Somos cíclicas, passamos aí todas as estações, temos nosso inverno, temos nosso outono, temos nossa primavera, temos nosso verão, só que é chatinho pra mim passar pelo inverno. Eu não gosto. Eu gosto do verão. Eu também sou do verão, confesso que eu amo um sol, uma praia, estação Adoro uma pra mim do Havaianas. verão.
Gente, deixa eu aproveitar pra contar uma história. Já que a gente entrou na questão do inverno e tudo mais, que a gente tava falando das haters, né? Vamos lá, que você falou dessa questão da mulher feminina, né? Gente do céu, a rivalidade feminina é um negócio assim que... Surreal. Surreal. E eu fico muito surpresa, inclusive, porque é o que eu tento trabalhar muito no meu Instagram. Porque o que acontece? Com essa chegada do inverno, na verdade eu sempre tento tanto trabalhar com empresas que tenham os mesmos valores que o meu, quanto levar isso para o máximo de pessoas que eu posso também, até porque eu acredito que a influência sirva muito para isso, né, para que a gente possa alcançar mais pessoas, inclusive levando bem. Tá certo. E eu tive a oportunidade de fazer um link esse ano com todas as minhas paixões do meu aniversário, porque eu fiquei 2 anos sem poder comemorar direito, né, por conta da pandemia. Eu fiz 18 e 19 em plena pandemia. Pensa isso pra uma pessoa que ama festa. 18 anos. 18 anos, gente. Eu tinha a festa montada na minha cabeça e eu tive que fazer um bolinho dentro de casa. Aí eu falei assim, bom, eu sempre tive o sonho de realizar meu próprio evento, né, e eu tive a oportunidade de transformar o meu aniversário em um evento. Então teve a primeira edição do Baile da Miss e eu fiz uma campanha social em conjunto, onde todo mundo que levasse um agasalho, a gente fez uma campanha do agasalho, todo mundo que levasse um agasalho ganhava a entrada free para o aniversário, porque foi um aniversário aberto ao público, e ganhava um gin também. Só que, graças a Deus, a gente teve uma demanda, assim, surreal. A gente arrecadou mais de 2.000 agasalhos nesse evento. Nossa. E eu consegui uma matéria no Cruzeiro. Eu tenho uma assessoria de imprensa, inclusive, maravilhosa, que me ajuda muito. E ela conseguiu uma matéria no Cruzeiro. Só que, assim, o pessoal não imagina o tanto de tempo que a gente tá tentando uma matéria no Cruzeiro. Porque, gente, o Cruzeiro hoje é um jornal de muito peso. E ter esse reconhecimento é muito importante pro nosso trabalho. Tanto que, pra mim, assim, foi surreal. A hora que eu vi que a gente ia alcançar esse nível, porque pra mim foi uma conquista muito grande, foi sensacional. A gente vibrou horrores e eu tive um retorno muito legal também. Só que, lógico, né, que com grandes responsabilidades vem também, né, os desafios. Os comentários, né? Tiveram mais de 100 comentários. Na foto foi, assim, muito legal mesmo. Só que sempre tem aqueles que vêm questionar, né? Gente, o que tinha de mulher falando, mas assim, apontando o dedo. A gente falou assim, Miss da onde que eu não vi a votação? Miss do jornal, só se for, né? Só que assim, eram realmente mulheres. E eu fiz questão de responder com toda a classe do mundo. Que se elas estivessem dispostas, né, a conhecer o meu trabalho, estava disponível tanto no site da produtora, quanto no meu Instagram também, que lá no perfil tem toda a minha trajetória, que inclusive as pessoas não fazem ideia, e que pra participar do Miss Sorocaba, eu ganhei Miss Sorocaba 3 vezes, só que pra ganhar o Miss São Paulo, eu fui 3 vezes participando do Miss São Paulo. Então eu fui uma primeira vez, não ganhei, fui uma segunda vez, não ganhei, fui pela terceira vez, então eu trouxe essa faixa pra Sorocaba. Então assim, eu vivi todo esse processo, toda essa trajetória, e simplesmente chegaram, assim, em mim, apontando o dedo. Inclusive, por conta de uma causa social, gente. Então, assim, o pessoal querendo questionar e mulher vindo falar que eu tava querendo me promover em cima da campanha social. Aí, sabe o que eu respondi? Falei assim, olha, se você quiser ajudar, inclusive, a contribuir, nós ainda estamos aceitando doações. Eu falei desse jeitinho. Lógico. Porque, assim, o pessoal veio, assim, querendo me julgar de uma forma. Eu falei assim, gente, tudo bem. Tá tudo bem pra mim, por quê? Na minha cabeça eu tava muito certa de tudo que eu tinha feito. E eu tinha muito e bem definido isso comigo. Então, assim, graças a Deus foi uma coisa que não me afetou. Muito pelo contrário. Eu fui atrás realmente de me posicionar para que as pessoas entendessem com quem elas estavam falando. E que eu não tava ali pra brincadeira. Eu não tava ali pra me ganhar em cima de ninguém. Eu tava ali realmente pra poder seu. Exatamente, pra poder mostrar meu trabalho pra mais pessoas, pra que mais pessoas pudessem se conscientizar com isso também. Tanto que teve uma página que depois repostou, incentivando as pessoas a transformarem os aniversários, as confraternizações em algo social também. O que pra mim foi sensacional. Eu falei assim, gente, olha que bacana. Já virou uma referência. Exatamente. Então esse foi o intuito. Então entra até naquele negócio de assim, eu sei que a gente nunca vai agradar todo mundo, mas me fala se uma pessoa dessa que tá ali pra jogar uma campanha social, o que ela agregou nisso, né? Então as pessoas vivem tanto nesse automático de querer julgar, de querer apontar o dedo, de querer estar falando alguma coisa, que imagine se ela tivesse usado o tempo dela pra fazer o compartilhamento de uma pessoa que tá precisando de alguma coisa. Então, Né? Você tocou num assunto que é o que eu e a Fabi busca muito aqui. É essa competição feminina. Gente, a troco de quê, né? Então, nós fomos ensinadas, depois que veio o patriarcal, veio tudo lá da ancestralidade, do passado, mulher era unida. Hoje, se você fica muito tempo com uma mulher, vamos supor, uma empresa que só tem mulher,
Vai dar ruim em algum momento. Vai dar ruim. Infelizmente, Vai dar né? ruim. Vai dar ruim. E não era pra ser assim. Mulher, ela tem que ser unida. Ela tem que ajudar uma mulher. Uma mulher puxa a mão de outra mulher. A gente vive numa competição. É aquele negócio, você sair de casa arrumada, com o cabelo escovado, maquiada pra você? Muitas sim. Porém, muitas não. Não é para o marido ou pra arrumar, pra que os homens olhem. Não, é pra ser superior a outra mulher. E essa briga, ela é o que o feminino perdeu. A mulher, a união da mulher. Ela é muito competitiva, né? A maioria das mulheres, elas têm uma competitividade muito forte uma com as outras, né? Lá atrás, se a gente for puxar na história, a gente vai ver que a mulher, na verdade, elas foram, depois que veio o patriarcado, como a Rafa disse, a mulher, ela veio para disputar com outras mulheres. Então, hoje em dia, mesmo dentro do sagrado feminino, mesmo dentro de círculos de mulheres, tem disputa também, gente, não acho que não. É uma coisa que é muito forte. Por isso que às vezes as pessoas falam, a amizade entre mulher é difícil. É difícil sim. É muito difícil. Porque uma hora, aquela mulher, inconscientemente, ela já vai estar sempre competindo com você. Inconscientemente, ela vai estar competindo. São poucas, não estamos aqui generalizando, claro que existem amizades verdadeiras entre mulheres, mas em algum momento da vida, na maioria dos casos, aquela mulher vai ter ciúmes daquela outra por alguma coisa, vai ter inveja da outra por alguma coisa e aquela amizade vai se desfazer. As críticas sempre vêm mais de mulheres do que de homens. As mulheres julgam mais as mulheres do que os homens. Muito. Entendeu? E ainda mais, hoje em dia, na rede social, que você tá ali se expondo todo tempo, é até chato viver, eu falo. Porque a pessoa, você não tem mais direito de expor uma opinião, né? Porque a crítica vai vir massacrando, né? Vai ter alguém ali olhando para julgar, vai ter alguém ali olhando para criticar, e infelizmente vem das mulheres. Então, quando eu e a Rafa, a gente fez né, criamos assim o podcast, era uma coisa que a gente queria trazer também, né? Para ver que nem nós somos duas mulheres, né? A gente se uniu para um projeto. Não tem competitividade, não tem. Ela é boa em algumas coisas, eu sou boa em outras. Entendeu? E a gente se encaixa ali e as coisas acontecem. Só que a gente sabe que no dia a dia lá fora é diferente. Sim. Né? É diferente. Eu imagino você sendo, com todo o seu trabalho, a competição que tem com outras, até mesmo outras blogueiras deve ter. Porque você fechou contrato com alguém, você tá com qual marca, você tá fazendo isso, você foi lá para Campos do Jordão naquela trip. Então, assim, pera lá, por que eu não fui? Então, mas eu acredito que isso vai muito de mentalidade também, viu? Porque olha como funcionam as coisas. Muita gente tem essa imagem que, por exemplo, assim, entre as blogueiras existe muita rivalidade. Poderia existir sim, só que o que acontece? Existe um grupo de blogueiras aqui que a gente trabalha muito em conjunto. Então, assim, o tempo inteiro as marcas precisam de indicação. Então, o que acontece? Por exemplo, uma farmácia de manipulação entrou em contato comigo querendo fechar uma publicidade. Só que o meu público é um público mais jovem, eu atendo muitos universitários porque eu posto muito sobre a rotina da minha faculdade. Eu coloco muito também a relação com a minha mãe, que é uma relação muito saudável. Minha mãe trabalha comigo, a gente tá sempre juntas. Eu posto muito também sobre a minha rotina com os eventos. Então, assim, eu tenho o meu público, eu tenho a minha rotina. E, por exemplo, hoje eu indico muito as blogueiras que têm o público, por exemplo, de maternidade. Então, que trabalham com o público mais velho, que são mães, que também tem muita questão da família. Tem também as blogueiras fitness, que postam a rotina ali de treino, toda a alimentação, suplementos. Então, assim, são públicos completamente diferentes e tem espaço pra todo mundo, sim. Até porque não tem como, gente, eu fechar um contrato vitalício com uma marca que a marca vai precisar só de mim. Isso não existe. Então, assim, a partir do momento que você entende isso, que não é só você, muito pelo contrário, que a partir do momento que você estende o seu braço para ajudar também, a marca vai te ver de outra forma, porque além de você estar proporcionando o seu trabalho para a marca, você vai estar prestando uma ajuda também. Você vai estar indicando outras pessoas que podem trazer mais resultado para a marca também e todo mundo sai ganhando. Então, assim, vai muito além
do que você simplesmente pensar somente em você e falar assim, ai, mas eu estou fechando. Não, vai de você pensar na marca que você tá atendendo, no resultado que você quer trazer e no geral, É entendeu? saber o seu nicho, né? Exatamente, é saber Entender o o seu seu nicho nicho. e que tem espaço para todo mundo sim. Isso em todos os setores da vida. Tanto que assim, eu indico sempre as blogueiras que trabalham comigo. Tanto que eu comecei assim. Ano passado, eu indiquei... Nossa, o que eu fechei de contrato com as meninas... Pra praticamente todas as marcas que eu trabalho. Porque eu indico muito o trabalho dela, sim. Porque eu sei a importância disso. Eu não falava, tipo assim... Ai, eu prestei serviço de marketing pra você, mas eu sou a blogueira, tá? Gente, até parece. Muito pelo contrário. E isso a gente combinou muito entre nós também. Até porque o que acontece? A gente precisa ter essa comunicação entre a gente pra saber o que tá rolando na cidade, pra saber os valores que a gente pode cobrar, pra saber como fazer aquele trabalho da melhor forma. E no final, tudo se une. Então, assim, a gente teve essa conversa entre nós pra que todo mundo pudesse realmente crescer junto, do que em vez de com essa rixa, Essa entendeu? rixa. De ficar E outra coisa uma querendo pegar o lugar da outra. que tem muito também é quando a pessoa vai começar a divulgar o trabalho na rede social, não importa se como influencer ou como qualquer outro profissional você seja, ela começa a usar a rede social para se comunicar e as pessoas dizem, ah lá, tá virando blogueirinha. Ai, normal. Né? Ih, tá virando blogueirinha agora? Aí vai virar blogueira? Ah, não sei o quê. E daí já vem, né? E daí, lógico, que tem os que criticam, e tem os que apoiam, e tem os que incentivam, tem os que compartilham. E uma outra coisa que você disse, que eu achei muito, que eu acho legal, né? Primeiro que existe essa união, né? Porque uma ajuda a outra. Mas, normalmente, né? As pessoas próximas, assim, de você são as que menos vão comprar o seu serviço. Sim. Né? Sempre são outras pessoas. Aí quando você estoura lá no norte, que você tá lá, a pessoa daí vem querendo te apoiar, querendo estar junto, querendo, né, pegar lá um atalho junto. Ai, nossa, sempre torci pra você, nossa, mas você nunca Nunca vi. Assim, nossa, nunca vi, nunca nem. É muito doido isso, né? Eu falo que, assim, às vezes a gente recebe... Gente, eu já recebi texto de seguidora que eu fiquei assim, meu Deus, nem parecia verdade que eu tava lendo de tão bonito, de tão legal. Sendo que teve gente, assim, que realmente me acompanha há muito tempo que nunca nem reage, que não fala nada. Então é muito louco que, assim, às vezes as pessoas que não te conhecem torcem muito por você e realmente acompanham o seu trabalho, estão ali por você e vão atrás das suas indicações. E gente que te conhece, sabe da sua história, não reage. Só tá olhando ali. Só tá olhando e a gente nem sabe como, né? É. Então, isso é muito real, sim. Mas eu também sou muito grata a todo mundo que acompanha a minha trajetória desde o início. Eu sei muito bem as pessoas que realmente estão comigo e valorizo muito quem tá comigo desde o início e que realmente confiou no meu trabalho. Porque eu sei que essas pessoas, elas souberam olhar pra mim lá desde o início, né? Então, isso é muito gratificante quando a gente tá realmente com uma empresa que soube enxergar, que confiou no nosso trabalho e que hoje a gente pode estar colhendo os frutos juntos, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante que a gente nunca esqueça de onde a gente veio e também de quem esteve com a gente realmente desde o início, né? Porque isso faz muita diferença. Até porque, se as pessoas entendessem, pra mim isso faz muito sentido, que a gente, no final das contas, a gente não é ninguém sozinho. Nunca nessa vida que a gente consegue crescer em nenhum aspecto sozinho. Então, assim, hoje eu acredito muito que, por exemplo, pra gente crescer, a gente vai ter que passar por diversos desafios. Pra passar pelos desafios, se a gente tiver ajuda de um profissional, a gente vai passar de uma forma muito mais fácil. Sim. Né? Então, assim, pra gente crescer, a gente vai precisar, certo ponto, começar a delegar as funções. Pra delegar, vai precisar de uma equipe. De uma equipe, são pessoas, né? Então, tudo nessa vida depende de pessoas. E pessoas juntas fazem tudo acontecer. Nunca que a gente vai conseguir fazer sozinho as coisas, de uma forma geral. Sim, pra toda e qualquer trabalho, não importa, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, é necessário a relação com os outros. Sim. Né? Ninguém é feliz sozinho. Exatamente. Né? Ninguém é sim. feliz sozinho. Você vai querer um amigo para desabafar, você vai ter que ter sua mãe para te apoiar, né? Você vai ter que ter aquela pessoa que você confia para te assessorar, né? Sim. Então, assim, a nossa vida, ela é composta por uma rede de pessoas, né? Então, por que não fazer boas relações, bons vínculos, ser agradável, né? Aquela pessoa hoje saiu, não tá trabalhando mais com você, mas, poxa, aquela pessoa fez bem pra você, você fez bem pra ela, então aquilo pode virar uma amizade, ou amanhã a pessoa pode voltar a trabalhar pra você, as portas ficam abertas, né? Então, eu acho que a vida flui melhor, né? Eu já indiquei outros profissionais, né, da área, tipo, sem problema nenhum, né? Às vezes eu não posso atender aquela pessoa no que ela
precisa, mas tem outra pessoa que pode. Eu faço muito isso. Né? Você tá fora do meu nicho. Ou se eu vejo que eu cheguei no meu limite. Olha, o que eu consigo tratar é só até aqui. Eu preciso que você vá, seja para uma constelação, seja para uma hipnose, seja para um Theta Healing. Não importa. Esse é meu limite. Depois que você conseguir resolver esse ponto, a gente retoma. E tá tudo bem. Sim. E outra, torna tudo mais leve, né? Que é o que eu sempre bato na tecla. Eu não sei se é porque eu sou novinha, o pessoal brinca, né? Que como a gente é mais novinha, a gente ainda é muito inocente. Pra mim ainda é tudo muito lindo. Eu tento enxergar tudo muito bonito, né? Vamos dizer assim. Positivo, exatamente. Eu sou muito assim. Eu acredito que seja muito de criação também, né? Mas eu acredito muito ainda que as pessoas vão começar, pelo menos eu tento, né? Levar pro meu círculo, pros meus seguidores, toda essa questão para que as pessoas possam até sentir um pouquinho disso que a gente fala, né? Porque a gente fala, mas é porque realmente a gente sente essa diferença no estilo de vida. Então, assim, no dia a dia, como isso faz diferença e de como a gente pode alcançar resultados muito maiores. Então, assim, talvez seja por isso que a gente vê tanta gente crescendo. Então, assim, gente que realmente veio de nenhum lugar, né, vamos dizer assim, e de que tá onde tá hoje, porque tem uma história linda por trás. Então, assim, que viveu um processo muito bacana, que ajudou muita gente, sim, que tá cumprindo o seu papel aqui na Terra de uma forma maravilhosa. O último círculo de mulheres que eu realizei, eu achei muito bacana que 80% das mulheres que foram eram terapeutas. Olha só. Eram profissionais. Profissionais. Né? E eu lembro que tinha uma que falou assim pra mim... Ai, mas eu quero participar porque eu quero começar a trabalhar com isso também. Eu quero começar a fazer círculos. Você se importa se eu for? Porque eu quero ir participar para eu poder ver como que funciona. Também vai valer de experiência para mim, pessoal e profissional. Daí eu falei, claro que não. Né? Por que não? Eu fico até lisonjeada de você querer vir participar para você ganhar alguma experiência através de mim. Eu vou estar contribuindo para você. Sim. Né? Então, tudo vai da maneira com que você olha, né? Então, eu nunca olhei nenhuma pessoa profissional da área com competitividade. E nem na vida pessoal, né? E isso é uma coisa que a gente procura trazer muito nos círculos de mulheres, né? Que é essa união entre as mulheres, né? Porém, a gente sabe que ainda tem um bom caminho aí pra gente modificar na vida real, ali fora, né, onde tudo acontece. Infelizmente, existe muita competitividade, mas é aquela coisa que você falou, né, você é uma influência, você influencia pessoas. Então, exatamente. Você pode levar essa consciência, né, eu ali em consultório posso levar a consciência para uma mulher. A Rafa pode levar, Sim. Né? Ali, então, tudo é contribuir para a vida do outro. Com certeza. E outra, se cada um fizer a sua parte, levando para o seu círculo, e isso eu não falo por ser influencer, não. Eu falo ali sim no nosso círculo de vida mesmo. Se a gente puder levar esse pensamento para o nosso círculo de amigos, para nossa família e... né, indo assim, imagina se cada um que a gente fala puder falar para mais um, então assim a gente vai alcançando mais pessoas automaticamente. E essa questão que você falou de você ter dado essa oportunidade para essa mulher que foi pedir sua ajuda, às vezes nem você tem ideia do quanto você contribuiu para ela. Exatamente. E do quanto você pode ter feito diferença na vida dela realmente. Porque às vezes ela tinha ali um sonho guardado de começar a atender, faltava só um empurrãozinho e você deu essa oportunidade para ela, às vezes até de virar uma chave. Como já chegou eu atender em consultório, foi uma moça, só pra você ver a diferença, né? Foi uma moça que ela foi lá passar no consultório e ela, eu quero passar numa sessão de Theta Healing. Falei, legal. Fui lá, tal. Ela fez, eu fazia Theta Healing antes, eu já fiz, daí agora eu mudei pra Sorocaba, quero passar com outro profissional. Contou uma história tristíssima dela, né? Nossa, que ela tinha depressão e não sei o quê, uma vida... Nossa, contou a história mais triste que eu já tinha visto. Saiu da sessão, não pagou a sessão, até aí tudo bem. Aí depois, passou assim um mês, eu vi ela divulgando que ela era uma terapeuta de Theta Healing, estava começando. Então, assim, ela foi no consultório para ela ver como que ia a sessão. Né? Se ela tivesse vindo, aí enfim, eu atendi ela 1 hora, ela não pagou a sessão. Né? Mas se ela tivesse vindo, olha, eu quero saber como que você, como profissional de Theta Healing, atende, porque eu acabei de me formar como Theta Healing e eu queria ver como que é na prática. Eu nem cobraria a sessão dela. São posicionamentos completamente diferentes, né? Eu nem cobraria a sessão dela, ela não precisaria sair, sem pagar, que ficou mais feio para ela, né? Eu atenderia ela, daria feedback, falaria o que funciona, o que não funciona,
Como eu e a Rafa, né, Rafa? A Rafa, quando a gente se conheceu, a Rafa foi num círculo, né, Rafa? Foi. E a Rafa falou, eu quero muito trabalhar, né? Eu já estou começando a trabalhar com mulheres. Eu falei, nossa, que legal, o próximo círculo que eu fizer, você vem junto, sabe? Tem outras colegas terapeutas também que começaram, que eu falei, não, o próximo círculo meu trabalha com cacau, essa colega. Próximo círculo meu, você vai lá com o seu cacau para você poder divulgar seu trabalho para as pessoas. E assim a gente vai fluindo, né? Uma ajuda a outra, isso é a união feminina, né? Exatamente. Esse é o trabalho. E não só do feminino, né? Exatamente, até com o homem. No geral. No geral. Público geral. Com o público em geral, com pessoas, né? Tanto que eu ainda tenho um sonho guardado dentro de mim, que eu ainda estou estruturando, né? Justamente pelo fato de fazer muitas coisas. Mas eu ainda tenho muita vontade de realmente poder palestrar, poder ter um workshop, poder ser uma mentora, mas entrar para esse lado de aula mesmo, de ensinamento, justamente para poder levar um pouquinho desse meu estilo de vida e de tudo que eu faço para mais pessoas. Porque muita gente vem me perguntar e fala assim, nossa, Laís, eu te acompanho, eu acho tão legal, mas nossa, como é que você consegue, como é que funciona? Então tenta entender. E eu tenho muito essa vontade guardada de poder levar para mais pessoas mesmo, para que mais pessoas possam realmente, tipo, Sim. alcançar os objetivos e entender como é que funciona esse universo, Você né? teve erros e acertos, você pode levar isso pro próximo, Nossa, pro outro nem fala. não errar onde talvez... Gente, o que não faltou foi erro, viu? É. O que não faltou foi perrengue. Mas ninguém olha os Foi perrengues, né? Nossa, ninguém. O que não faltou foi ida pra São Paulo, foi investimento, foi curso, foi realmente muita coisa envolvida. Tanto que na pandemia, o momento que eu tive ali de ficar... Quando eu comecei, né? Foi realmente com esse intuito. Por quê? Eu me vi, assim, trancada dentro de casa. Mas, tipo, uma pessoa hiperativa que nem eu, geminiana, que não para quieta, ter que ficar trancada dentro de casa. Falei assim, bom, eu tenho duas opções. Ou eu uso o meu tempo a meu favor, ou eu surto porque eu estou dentro de casa. O que eu resolvi? Tava fazendo a faculdade, né? Falei assim, vou fazer cursos online. Comecei a pegar FGV, Bradesco, SESI, Senai, tudo que tinha lá de curso online. Comecei a fazer curso online, fiz mais de 10 cursos online durante a pandemia, assim, surtei de curso online. Tava louca dos certificados. Falei assim, nossa, tem muita gente que eu tô vendo que tá surtando na pandemia, né? Sem saber o que fazer, que não aguenta mais ficar em casa. Vou indicar esses cursos que eu fiz. Gente, chega a ser tão engraçadinho meu primeiro vídeo. Eu toda tímida, assim, com o cabelo enorme ainda, bem carinha de neném. Não que tenha mudado muita coisa, né, mas... E aí eu fiz meu primeiro vídeo realmente pra indicar esses cursos online. Falei assim, gente, olha, quem também tá aí, né, preso... Quem tá aí não, todo mundo tava presente de casa. Quem tiver interesse em fazer os cursos online gratuito, eu indico. Podem me chamar aqui no direct que eu mando o link pra vocês. Indiquei. Gente, o pessoal, assim, surtou. Meus amigos todos querendo saber, mandando mensagem. Gente postando que tava fazendo os cursos porque tinha visto a minha indicação. E eu falei, nossa, olha que bacana. Eu pude contribuir de alguma forma pra essas pessoas. Não só pela capacitação, né, que é algo muito bacana, era uma capacitação gratuita, mas também pelo fato das pessoas estarem se sentindo úteis, de estar usando o tempo a favor. E foi aí que eu comecei. Aí eu comecei a fazer os vídeos. Já começou de uma maneira positiva. Exatamente, né? sim. Comecei a fazer os vídeos. Aí depois apareceu a oportunidade de fazer um Miss Sorocaba online, porque também as produtoras tiveram que se reinventar, né? Fiz o Miss Sorocaba online, então assim, tive que fazer curso de oratória em frente à câmera, tive que fazer passarela em frente à câmera, tive que atuar, cantar, gente, tudo que vocês podem imaginar. Pra participar do concurso, Mas e as aí... pessoas acham que é só aparecer ali. Ah, e as pessoas acham que a faixa, ela surgiu assim. Surgiu do nada. Ah, ela fala bem, foi lá, falou e ganhou. Sim. Né? É assim. Fácil, né? Fácil, né? As pessoas acham isso. Olá, pro fora dos stories, você tem alguma frase, alguma dica para você falar para as pessoas que estão, não vê os bastidores, só vê o lado bonito, o lado A, né? Não vê o lado B da situação. Olha, eu sempre costumo dizer que é até difícil a gente falar, né, mensurar tanta coisa, porque eu realmente, assim, tenho uma história, né, pra contar. Foram anos de experiência, de erros e acertos, porém, eu sempre sou muito a favor dos sonhos. Então, assim, se você realmente tem um objetivo independente, que seja entrar na faculdade almejada, seja ser realizada profissionalmente, tenha isso muito bem definido com você mesmo. E pra você ser feliz realmente com o que você tá vivendo. Então, se você tem o sonho de trabalhar com a internet, se você tem o sonho de trabalhar com eventos, se você tem o sonho de ser médica, seja independente do seu objetivo. Vá realmente atrás dele, mas corra realmente atrás dele. Viva esse processo. Porque pra ninguém vai ser fácil, ninguém vai estar ali desde o início. Não digo ninguém, mas não são todas as pessoas. Muito pelo contrário.
pouquíssimas pessoas vão estar realmente ali do seu lado pra te apoiar, pra estender a mão pra você. Porém, esteja muito ciente realmente que você tá fazendo bem não só pra você mesmo, mas tá fazendo bem pra todo mundo que tá ali ao seu redor. Que, gente, eu diria que é assim um segredinho que pode parecer óbvio, só que faz muita diferença no final. Então, para que você esteja muito ciente disso e que realmente você corra atrás, porque pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a partir do momento que as coisas começam a dar certo e que você realmente entende todo esse processo, você vê o quanto ele vale a pena. E que todo esse processo árduo, ele vale muito pro aprendizado também, né? Tudo faz parte. Então, a gente precisa viver tudo isso para que realmente tudo faça sentido depois. Então, para que a gente tenha ali força para aguentar tudo que está por vir, para que a gente entenda todas as situações, para que a gente esteja forte o suficiente para o que está por vir. Então, acredito que seja isso, assim, no geral, para que todo mundo possa entender um pouquinho mais sobre essa parte de processo, autoconhecimento, sonhos e conquistas, e que realmente esteja disposto aí a alcançar tudo que espera, porque para mim o céu é o limite e é tudo nosso. E não desistir no primeiro não, né? Nossa, Nem gente. no primeiro fracasso. A vida são vários erros, né? Como você disse, você errou bastante para chegar ali e acertar. E isso não é com ela, é comigo, é com a Rafa, é com você que tá assistindo. Vai ter desafio, vai ser difícil. Não vai ser fácil, mas não desista, né? No primeiro tropeço, não desiste no primeiro não que te falarem, não desista na primeira crítica que você receber, não olhe a grama do outro, porque o outro tem a história dele, o outro tem o processo dele e você tem o seu, né? Quando você ficar se comparando, olhando lá a vida do outro, ai, porque o outro faz isso e eu não tenho, né? Para no seu dia e lista 10 coisas que você tem para ser grato naquele dia. Né? Então, você fazendo isso diariamente, poxa, o que aconteceu de bom pra mim hoje? O que eu posso ser grato? Tá? Não vou falar que, abriu o olho, já seja grato porque abriu o olho. Não, né? Porque matar um leão por dia. Mas nesse matar um leão por dia, encontre, né, coisas positivas que você teve, que você possa ser grato, que isso também vai dar mais força pra você superar e viver melhor fora dos stories. Né? Com certeza. E também com a sua vida. Eu já deixo um pouco do que a Fabi falou, eu concordo bastante, também com a Laís. E o que eu tenho para dizer hoje, fora dos stories, é respeite o processo de vocês. Respeite o limite de vocês. Nem todo mundo tá bem todos os dias. E a gente precisa olhar para esse momento. Se for necessário desacelerar, desacelere. O conteúdo e os clientes, parceiros, eles compreendem também, de uma certa forma, quando você é muito sincero com você mesmo, que aquele dia você não tá bem. E você não vai conseguir entregar tudo o que você tem. Eu falo para os meus clientes também, tem dia que eu não tô legal, então eu não vou poder atender, porque eu não vou atender com o meu 100%. Então eu preciso desacelerar. Então o corpo fala, a cabeça às vezes dói, o corpo dói, e entendam esses sinais. Que a vida tá te dando essa oportunidade de se olhar e se cuidar. E é isso. Boninho, você solta o nosso queridinho. Queria agradecer ao Escritório Contábil Orteca. Pessoal, segue lá. Tá um escritório muito bacana, muito confiável. É do meu marido. Modéstia à parte. Modéstia à parte do marido, tá? Então, gente, muito obrigada lá por ter vindo, né, nessa correria. A gente sabe que a sua vida é uma doideira. Obrigada por estar aqui hoje com nós. Fabi? Muito obrigada mais uma vez, você é uma querida, né? Você realmente esbanja positividade. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória e por aí influenciar pessoas de uma maneira positiva. Muito obrigada, meninas. Fiquei muito feliz com o convite, foi um prazer participar. E sempre digo, gente, que no meu Instagram eu sempre tô aberta pra, se vocês quiserem conversar, entender um pouquinho mais, tirar dúvidas, podem contar comigo também, porque eu puder ajudar no processo de vocês. Estou à disposição, viu? E você que tá aí nos olhando, não se esqueça que às 8h20 tem episódio novo no ar. E se tem sugestão de convidado ou de tema que você quer que a gente aborde, é só mandar pra nós que a gente vai trazer pra vocês. E até a próxima. Por hoje, até a próxima. Um beijo!